Vamos que vamos, meus queridos. Eu sou o professor Carlos Sbrobo e nós vamos, nessa aula de hoje, ainda dentro da competência 1, resolver questões de análise combinatória. Então, vem, matematicando no Enem. Vem comigo. Vamos lá, meus queridos. A nossa primeira questão é uma questão do Exame Nacional de 2020, segunda aplicação. A prefeitura de uma cidade está renovando os canteiros de flores de suas praças. Entre as possíveis variedades que poderiam ser plantadas, foram escolhidas 5: amor perfeito, cravina, petúnia, margarida e lírio. Em cada um dos canteiros, todos com composições diferentes, serão utilizadas somente 3 variedades distintas, não importando como elas serão dispostas. Isso aqui, ó, que ele colocou, tá? Não importando como elas serão dispostas, é muito importante. Um funcionário deve determinar os trios de variedades de flores que irão compor cada canteiro. De acordo com o disposto, a quantidade de trios possíveis é dada por, meus queridos, quando você vai escolher 2 coisas ou mais, você tem 2 possibilidades: arranjo de n elementos PAP, que é n fatorial dividido por n menos p fatorial, que isso aqui é um princípio multiplicativo, e você trabalha com situações em que a ordem importa. Já no caso que nós estamos trabalhando, combinação de NPAP, é n fatorial dividido por n menos p fatorial vezes p fatorial. É uma situação em que a ordem não importa. Nós temos lá 5 tipos à nossa disposição e vamos escolher 3, porque com a combinação a ordem não importa, ele deixou bem claro isso. Então vai ficar 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Ele não se deu trabalho nem de calcular, então a alternativa correta, letra E, de eu vou passar o lelê, olá lá. Questão boa, era a questão de número 143 do caderno rosa, questão que você deve fazer, tá bom? Próxima questão. O governador de um estado propõe a ampliação de investimentos em segurança no transporte, realizado por meio de trens. Um estudo para um projeto de lei prevê que se tenha a presença de 3 agentes mulheres, distribuídas entre os 6 vagões de uma composição, de forma que 2 dessas agentes não estejam em vagões adjacentes, garantindo, assim, a maior segurança aos usuários. A expressão que representa a quantidade de maneiras distintas das 3 agentes serem distribuídos nos vagões é, meus queridos, então nós temos essas possibilidades, ó, agente, vagão, agente, vagão, agente, vagão. É uma delas. Podemos ter, ó, agente, vagão, vagão, agente, vagão, agente. Podemos ter agente, vagão, agente, vagão, vagão, agente. E, por último, vagão, agente, vagão, agente, vagão, agente. Então, 4 possibilidades. Em cada uma dessas possibilidades, ó, você tem 3 agentes à disposição para cá, 2 para cá e 1 para cá. Então, isso daqui é 4 vezes 3 fatorial. Isso nos dá 24. Então, 4 vezes 3 fatorial é 24. Então, vamos ver qual que se encaixa. Ó. A combinação de 4, 3 a 3, que é 4 fatorial dividido por 1 fatorial, 3 fatorial, é 4. Então, não se encaixa, né? 4 mais 3, mais 6, isso aqui daria 10, não se encaixa. A combinação de 6, 3 a 3, daria 6 fatorial, 3 fatorial, 3 fatorial. Ficaria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, 3 fatorial, 3 fatorial. Corta, corta, daria 20. Também não se encaixa. Combinação de 4, 3 a 3, ficaria 4 vezes 3 fatorial, que é exatamente o nosso resultado. Então, a alternativa correta, letra C, de você vai passar o lelê, olá lá. Perceba que ele escreveu de uma maneira diferente. Nós usamos ali princípio multiplicativo e ele, para compor as alternativas, usou ali princípio, né? Usou a combinação e a permutação.
Aquela foi a questão de número 158, dessa mesma prova, Enem segunda aplicação. Questão boa, já estava mais para o final, então bastante cuidado. Olha uma mais para o final ainda, 165. Um determinado campeonato de futebol, composto por 20 times, é disputado no sistema de pontos corridos. Nesse sistema, cada time joga contra os demais times em 2 turnos. Isto é, cada time joga 2 partidas com cada um dos outros times, sendo que cada jogo pode terminar empatado ou haver um vencedor. Sabendo-se que nesse campeonato ocorreram 126 empates, o número de jogos em que houve ganhador é igual a, olha só, eu tenho que saber o total de jogos, né? Eu tenho 20 times e preciso de 2. Aí eu pergunto, então arranja uma combinação. Se fosse apenas um jogo, não importaria a ordem aí de escolha do time. Mas são 2 jogos, então a ordem importa, então eu arranjo. Isso aí você pode dizer que é até um princípio multiplicativo. Quer ver? Ó, vai ficar 20 fatorial, dividido por 20 menos 2, 18 fatorial. Isso aí é 20 vezes 19, que é igual a 380. 380 jogos é o total. Então, que teve um vencedor vai ser igual a 380 menos 126, que dá 254 jogos. Então, 254 jogos. A alternativa correta, letra C, de você vai passar o lelê ou lalá. Então, questão boa, questão de arranjo, ou princípio multiplicativo, uma questão mais para o final. Então, bastante cuidado com as suas escolhas. No Enem 2019, caiu a questão de número 147, também segunda aplicação. Olha o que diz. Uma pessoa comprou um aparelho sem fio para transmitir músicas a partir do seu computador para o rádio de seu quarto. Esse aparelho possui 4 chaves seletoras e cada uma pode estar na posição 0 ou 1. Cada escolha das posições dessas chaves corresponde a uma frequência diferente de transmissão. Então, você tem 2 possibilidades, 0 ou 1. A quantidade de frequências diferentes que esse aparelho pode transmitir é dada por... Olha só, ele fala que possui 4 chaves. Então, chave 1, chave 2, chave 3, chave 4. Na chave 1, você pode digitar 0 ou 1. Na 2 também, na 3 também, na 4 também. Então, fica 2 a quarta, né? E 2 a quarta é 16 possibilidades de frequências diferentes. A alternativa correta, letra D, de dar para passar, olelê, olalá. O que nós usamos aqui? Princípio multiplicativo. Questão fácil, questão boa de ser feita. Lembrando, a análise combinatória, normalmente, tem pouco cálculo, tá? O que pega é na interpretação. Então, bastante cuidado. A próxima questão é do Enem 2017. Então, em 2019, no Enem segunda aplicação, teve só uma questão de análise combinatória. Em 2018, teve nenhuma. Então, vamos lá para o Enem 2017, segunda aplicação. Questão 179, a penúltima. Desde 1999, houve uma significativa mudança nas placas dos carros particulares em todo o Brasil. As placas que antes eram formadas apenas por 6 caracteres alfanuméricos foram acrescidas de uma letra, passando a ser formadas por 7 caracteres, sendo que os 3 primeiros caracteres devem ser letras dentre as 26 letras do alfabeto, e os 4 últimos algarismos ser de 0 a 9. Essa mudança possibilitou a criação de um cadastro nacional unificado de todos os veículos licenciados e ainda aumentou significativamente a quantidade de combinações possíveis de placas. Não são utilizadas placas em que todos os algarismos sejam iguais a 0. Nessas condições, a quantidade de placas que podem ser utilizadas é igual a... Vamos calcular o total, depois a gente tira as que tem 0. Então, ó, 1, 2, 3 letras, 1, 2, 3, 4 dígitos. Então, 26 possibilidades, 26, 26, aqui 10, aqui 10, aqui 10, aqui 10. Então, o total aí, 26 ao cubo, vezes 10 à quarta. Agora, placas que têm somente zeros lá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Aqui, 0, 0, 0, 0. Aqui vai ser 26, 26, 26. Isso quer dizer que nós teremos aí 26 ao cubo. Isso quer dizer, então, que como resultado nós teremos 26 ao cubo, vezes 10 à quarta, menos 26 ao cubo.
Coloca o 26 ao cubo em evidência, vai ficar 10 à quarta menos 1. E a alternativa correta é a letra C, de você vai passar o lelê, o lalá. Novamente, uma questão de princípio multiplicativo. Questão boa, e era a penúltima questão desse caderno amarelo de 2017. O que eu digo é, faça sua estratégia. A questão está difícil, vai passar de 3 minutos? Deixa para o final. A questão é fácil ou média, consegue fazer, vai levar menos de 3 minutos? Faça, porque senão não dá tempo de você ler uma questão como essa. Próxima questão, Enem 2016. Segunda aplicação, né? Nesse caso, a terceira aplicação. Computadores utilizam por padrão dados em formato binário, em que cada dígito denominado de bit pode assumir 2 valores, 0 ou 1. Para a representação de caracteres e outras informações, é necessário fazer uso de uma sequência de bits, o byte. No passado, um byte era composto de 6 bits em alguns computadores, mas atualmente tem-se a padronização que o byte é um octeto, ou seja, uma sequência de 8 bits. Esse padrão permite representar apenas 2 elevado à oitava. 2 elevado à oitava, meus queridos, é 256 informações distintas. Se um novo padrão for composto de que um byte seja capaz de apresentar pelo menos 2.560 informações distintas, o número de bits em um byte deve passar de 8 para... Você tem aqui, ó, você pode usar princípio multiplicativo, aí você vai ter que 2 elevado a n, aí tem que ser maior que 2.560. Aí você pega como base o 2 a décimo. O 2 a décimo é 1024. 2 elevado a 11 é 2048. Perceba que não passou ainda. 2 elevado a 12 é 4096. Então, você tem que ter no mínimo 12 aí, né? Porque quando ele fala pelo menos é daquilo ali para mais. Então, a alternativa correta, letra B, de bora passar o lelê, o lalá. Também, ó, era uma questão que já estava lá para o final, questão bacana. Então, bastante cuidado com esse tipo de questão para você não correr o risco de ter que chutar. E agora uma questão do Enem de 2015, segunda aplicação, questão de número 158. A bandeira de um estado é formada por 5 faixas, A, B, C, D e E, dispostas conforme a figura. Deseja-se pintar cada faixa com uma das cores, verde, azul ou amarelo. Perceba que você tem 3 possibilidades. De tal forma que faixas adjacentes não sejam pintadas com a mesma cor. O cálculo do número de possibilidades distintas de se pintar essa bandeira com a exigência acima é... Vamos começar pelo A? 3 cores. O B não pode ser pintado da mesma cor que o A. O C, nem de B, nem de A. O D, nem de C e nem de A. E o E só não pode ser pintada do D. Então, vai ficar 3 vezes 2, vezes 1, vezes 1, vezes 2. Né? Então, ó, 3 vezes 2, vezes 1, vezes 2, a alternativa correta, letra B, de bora passar o lelê, o lalá. Uma outra questão de princípio multiplicativo. Meus queridos, muito obrigado por esse momento. Não deixe de estudar. Vamos continuando aí com as nossas competências. Eu sou o professor Carlos Esbrobo. Beijo do Magro. Uau! Até a próxima, meus queridos.